Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó Casas Irmãs, para mais uma noite de reflexão. Hoje, a palavra será com nossa querida irmã Neide, onde ela vai falar sobre a Carta Magna, do livro Pelos Caminhos de Jesus. Então, antes de passarmos a palavra para ela, vamos fazer uma vibração pelo nosso planeta. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Nossa Senhora, a espiritualidade. Vamos imaginar todos nós unidos num só coração, num só pensamento, de mãos dadas, envolvendo o nosso planeta, onde vai sair do nosso coração e da nossa mente agora muito amor, muita paz, emanando para o planeta Terra a paz, o amor, a união, a cura. Onde quer que haja um coração conturbado, esse seja acalmado. Essas energias possam ir para todos os líderes de nações, para que se faça a justiça social, onde tenhamos um mundo mais justo, com mais amor, com mais respeito. Acalma, Senhor, os lugares onde estão em guerra, que estão em conflito. Acalma, Senhor, a Mãe Natureza, os desastres. Acalma, Senhor, acalma. Envolve em luz, em paz, essa nossa terra, essa nossa casa. Que louvado seja o nosso Senhor Jesus, o Cristo, abraçando esse planeta e trazendo muita paz. Que assim seja e assim será. E nesse momento agora vamos passar para a nossa querida irmã, que fará a reflexão da noite de hoje. É com você, Neidinha. Boa noite a todos e vamos hoje, como a Ângela falou anteriormente, né, nós estamos estudando o livro tema no livro Pelos Caminhos de Jesus e ao nosso texto hoje que nós vamos fazer um estudo, uma análise assim, pelo menos a gente vai buscar compreender esse título, a Magna Carta, que Amélia Rodrigues o livro é psicografado por Divaldo, com a intuição de Amélia Rodrigues, né? E esse título, a Magna Carta, Magna vem de magnitude, não é isso? De grandeza. E eu tive pesquisando, fui lá até no dicionário, e vi que a Magna Carta seria algo que está acima de qualquer outra lei, né? Seria a lei máxima. E esse título, Magna Carta, ele veio de muitos anos atrás, se eu não me engano, no ano de 1215, com um rei da Inglaterra, onde esse rei promulgou uma lei onde ele estaria submetido, não, ele não teria assim
um poder total, mas ele seria submetido à Constituição. Então, aqui no nosso país, nós temos a Constituição, que é uma lei máxima, não é isso? Então, essa Magna Carta foi intitulado, e a gente já vê que Amélia Rodrigues, a dona Amélia, né, já colocou esse título com a magnitude. E essa magnitude é em relação às bem-aventuranças. E ela, inicialmente, ela disse o seguinte, que o verbo lúcido e poderoso de Jesus acabara de compor a Carta Magna da humanidade, ao enunciar o Sermão do Monte, no poema das Bem-aventuranças. O texto de Dona Amélia Rodrigues é um texto assim muito poético, é um texto longo, mas é um texto muito poético, um texto, inclusive, que tem uma docilidade assim de tratar essas bem-aventuranças com muito amor, com muita afeição, né? E a gente sente, com o desenrolar do texto, toda a magnitude que ela descreve. Então, ela diz que jamais se ouvira um código de leis mais precioso e oportuno. Nunca mais se voltaria a escutar algo que se lhe equiparasse em beleza, profundidade e equilíbrio. Então, essas três palavras, beleza, profundidade e equilíbrio, ela colocou como uma classificação das bem-aventuranças. Então, as bem-aventuranças de promulgada foi o primeiro discurso de Jesus, foi as bem-aventuranças, e nesse discurso ele declarou veementemente todo o poder para aqueles menos aceitos, daqueles mais excluídos, daqueles mais sofredores. Então, não é à toa que nós temos que ele bem-aventurou os pobres de espíritos, bem-aventurou os aflitos, bem-aventurou os que têm fome de sede de justiça, os misericordiosos e assim por diante. Então, ele voltou-se, porque na época de Jesus, a, a sociedade não valorizava nada disso, né? Não tinha valor nenhum essas pessoas, e nem se preocupava. Então, o valor maior era para os doutores da lei, os sacerdotes e assim por diante. Então, tinha uma segregação em relação a essas pessoas. E Jesus veio fazer esse discurso, e, na verdade, a época, né, o povo de Israel sofria muita pressão. A lei lá era dura, né? A lei era muito rigorosa. Então, eles ficavam dentro da lei. E aquele que fugisse à lei tinha castigo, era castigado. Era praticamente banido, né, do contexto. Então, Jesus, com esse discurso dele, esse primeiro discurso, ele realmente procurou um meio, e ele fez esse discurso, não procurou reunir pessoas segregando em templos, não, ele fez na natureza. Então, Amélia também fala isso, que ele podia, porém, sentir que o poema estava escrito nas páginas serenas da natureza.
e o cantor aguardava apenas o momento de entoar aos ouvidos humanos que o registrariam na memória de todos os futuros. Então, era um discurso que quem ouvisse aquilo ali e aprendesse, levaria isso para o futuro. Então, Jesus reuniu aquele povo todo no monte, não em lugar fechado, não em lugar suntuoso, mas sim na natureza, onde qualquer um podia chegar e ouvir as suas palavras e os seus ensinamentos. Só que a maioria das pessoas que estavam ali, elas talvez esperassem um discurso bem diferente do que Jesus fez, nas bem-aventuranças. Eles esperavam um legislador para Israel com mão de ferro, né? Alguém que realmente imprimisse uma força bruta, que usasse a espada. E, na verdade, eles queriam uma revolução sanguinária. Eles pretendiam um, um legislador onde expulsasse os romanos, porque eles se viam perseguidos e oprimidos pelos romanos, expulsasse, e, de repente, num piscar de olhos, né, como se fosse um milagre, ele levasse a terra prometida, porque isso era o Messias que era dito e informado pelos doutores da lei. Então, eles, a maioria não pensava que seria aquele discurso, seria de outra forma, de outra maneira. Tanto assim que muitos se decepcionaram, aqueles orgulhosos, aqueles sacerdotes, aqueles doutores da lei, eles esperavam realmente que fosse outro contexto, né? Mas porque o país esperava e queria um condutor apaixonado, capaz de estimular o ódio e fazer que se empunhasse os instrumentos da destruição. Mas porque eles viviam dias difíceis. Então, eles queriam justamente que houvesse esse movimento. Então, na época, eles almejavam um conquistador que se utilizasse da antiga lei de olho por olho, dente por dente, e realmente um desejo de vingança, né? Para espizinhar, para destruir o adversário e projetar os escolhidos. E eles no caso, seriam os escolhidos. Mas aquela carta de Jesus, aquele discurso de Jesus, que foi uma carta que Amélia Rodrigues intitulou a Carta Magna da Humanidade, aquela carta era uma carta de alforria, lavrada em decretos de amor e de paz. Era uma carta que trazia a libertação daqueles oprimidos, daqueles que que não estavam na nata da sociedade israelense na época, né? Então, ela trouxe o seguinte: ninguém jamais se atreverá a legislar com benignidade e doçura, louvando os sofredores, os deserdados, os pobres, os oprimidos e os famintados. Então, Jesus, na sua bem-aventurança, ele colocou todo o possível e imaginário daquelas pessoas que eram segregadas, daquelas pessoas
que eram tidas à margem, né? Então, como ela diz aqui, louvando os sofredores, os deserdados, louvando os pobres, os oprimidos. E ainda, no seu discurso de bem-aventurança, ele não somente louvou, mas também disse que eles herdariam a terra, o céu, a plenitude, e se vencessem a si mesmos. Então, era necessário também que aquelas pessoas que estivessem ouvindo aquele discurso se propusessem a vencer a si mesmo. Os conquistados comuns incitavam as vitórias sobre os outros, a destruição dos demais, a luta exterior. Jesus, no entanto, conclamava a supremacia do homem bom sobre o belicoso e o dominador de si mesmo em relação a seus inimigos íntimos. Então, na concepção de Jesus, o maior inimigo é o inimigo íntimo, é o inimigo de si mesmo. Então, nós teríamos que também, como ele diz, vencendo, eles herdariam a terra, herdariam os céus, herdaria tudo de bom, mas se comprometessem também a vencer a si mesmo. Então, para ele, o maior adversário, o adversário real e perigoso, vinha lá de dentro, do íntimo da criatura, né? do íntimo, da alma. E se fazia necessário a transformação dessas más tendências e passavam a servir o bem. Então, aquelas más tendências seriam transformadas em servidores do bem, em servidores da luz. Então, essa mensagem de Jesus, das bem-aventuranças, é uma mensagem revolucionária, e principalmente revolucionária para a época, em especial, que até então era desconhecida. Então, ninguém exaltava, como Amélia Rodrigues disse aqui, louvava os oprimidos. Muito pelo contrário, né? Não louvava, oprimia ainda mais aqueles pobres, aqueles esfomeados, aqueles excluídos. Por tais razões, aquela significava o divisor de águas. Então, por essas razões que Jesus defendia e exaltou e louvou aqueles excluídos, aqueles menos afortunados, prometendo-lhe o céu, a terra. Essas bem-aventuranças foi um divisor de águas na época, né, do processo histórico das criaturas. Os que ouviram as regras do bem viver, alterando o conteúdo do pensamento então vigente, saíram da montanha na condução de testemunhas do mundo novo, guardando sentimentos variados. Então, aqueles que ouviram e apreenderam, saíram da montanha. A montanha seria um espaço físico, mas também nós podemos ver que eles saíam da montanha interna, daquele monte de sentimentos, de opressão, de luta, de pensamento em luta armada. Eles já saíam, se eles realmente apreendessem a lição que Jesus estava querendo dar, eles já também venceriam isso aí. Eles já sairiam desse circuito, né? Então, com isso também, houve decepções, como eu disse anteriormente.
a decepção daqueles que não aceitavam esse discurso de Jesus, porque eles realmente queriam alguém que promovessem um discurso, mas um discurso de guerra, para realmente eliminar aquilo que eles achavam que estava oprimindo a vida de todos eles. Mas sem nenhum embargo, sem nenhum conflito, né? Jesus se apresentava pacífico e pacificador. Então, ele se manteve, mesmo sabendo que não agradava a todos, ele se manteve na sua linha de pacificador, na sua linha de que aí a Amélia nos traz o seguinte: mais ovelha do que lobo devorador. Então, não era esse o legislador, que aqueles doutores da lei, sacerdotes, os que queriam, né? E excitavam muito o povo para isso. Então, não era esse homem que se parecia mais com ovelha do que com lobo devorador. Sua transparência moral desvelava-lhe a alma pura. Então, é maravilhoso isso que ela diz, não é isso? Seu discurso propunha que o cordeiro e o leão bebessem na mesma fonte. Então, o discurso de Jesus tinha essa proposta. Ela também nos traz aqui que ele queria que a pomba e a águia voassem juntas. Isso seria, ela descrevendo, seria o pensamento de Jesus, ou seja, ter uma unidade entre os povos, ter uma unidade entre as pessoas, e não uma dissensão. Na sua voz feliz, são os que sofrem com resignação submissa às leis da vida, e não aqueles que se locupletam na miséria geral. Eu achei bem interessante esse parágrafo dela. Exigir-se muito e desculpar-se as imperfeições noutrem constituíam fundamento novo para construir a paz pessoal e depois a geral. Então, ela nos traz aqui que o discurso de Jesus, as bem-aventuranças, eles orientavam que exigisse mais de nós, que desculpássemos e perdoássemos o outro, para que pudesse haver transformação. Então, em primeiro lugar, nós temos que exigir de nós próprios a transformação nossa, para que, a partir da nossa transformação e com a benevolência em relação ao outro, possa se dar a transformação geral, a transformação de toda a humanidade. Mas é algo que tem que partir primeiro de nós, de cada um de nós, de ouvir, aprender e praticar, não é isso? E para Jesus, o pior escravo é aquele que se enclausura nas paixões, nos vícios, né? E depende e fica encarcerado. Então, para Jesus, é o homem que se aprisiona aos vícios, às paixões, ele vive um verdadeiro cárcere íntimo, né? Os outros, porém, os sofredores, os tímidos, os padecentes, amargurados, tiveram lenidas todas as suas dores,
e agora deixavam penetrar pelo sentido extraordinário de cada um dos enunciados da surpreendente legislação. Então, cada um desses que ouviram e foram proclamados e louvados os misericordiosos, os aflitos. Então, esses todos, os sofredores, os tímidos, esses todos ganharam um alívio, na verdade. Ganharam um alívio e se imbuíram desse, vamos dizer assim, desse louvor que Jesus fez a eles, nessa surpreendente legislação. Quando ela fala em surpreendente legislação, é porque realmente as bem-aventuranças foi uma surpresa para todos, porque nenhum esperava ouvir o que ouviu. Aqueles que se imbuíram da sua posição e que foram louvados, ficaram surpresos. Outros ficaram até revoltados, né? Então, foi uma surpresa geral para todos aqueles que pensavam e que o discurso de Jesus seria outro. Não seria esse discurso de amor, de fraternidade, dando a dignidade a todos aqueles que estavam vindo. E a Amélia nos traz aqui que a fome de verdade, a sede de justiça, a carência de amor, a necessidade de paz, sempre foram marcas do processo de evolução presentes no cerne da alma dos homens através dos tempos. Então, essa fome de verdade, sede de justiça, carência de amor, é algo que já trazemos há muito tempo dentro de cada um de nós. Então, nós temos essa nascente, vamos dizer assim, essa nascente dentro de nós. Então, precisou Jesus vir com seu discurso, com sua legislação poderosa e grandiosa, para exaltar toda essa magnitude que as pessoas sentiram, ouviram e sentiram dele, né? O líder, ela fala que o líder era poeta. Não é lindo isso? Ela falando que o líder era poeta. É como eu disse, o texto é grande, eu até recomendo que todos leiam o texto, não só uma vez, porque eu li várias e várias vezes o texto para aprender todo o conteúdo, né? Então, ela disse que, mas ele é muito poético, o texto é poético, né? O líder era poeta, seu verso era musical, e suas palavras modulava a canção da vida eterna. Aí ela vem dizer aqui que as anteriores haviam sido vozes extremadas pela ambição guerreira e argentária, fomentando as conquistas das terras, das coisas materiais, dos espaços. Então, o Jesus era um líder poeta, era um poeta, era um líder de amor. Então, a sua lei, a sua legislação, que foi as bem-aventuranças, essa carta magna, essa carta de alforria, como a Amélia falou, era algo que soava com uma musicalidade. E as
Vozes anteriores eram bem diferentes, soavam guerra, soavam desavenças, soavam ódio, enquanto as palavras de Jesus, as palavras do Mestre, do poeta, soavam amor, né? Então, através das bem-aventuranças, então ele derramava aquele amor muito grande em todas as suas palavras. Com ele não havia morte, sempre vida em triunfo. A sua era a batalha sem trégua para a conquista da glória sem fim. Então, através das bem-aventuranças, ele mostrava que a batalha era uma conquista sem fim, é uma conquista interna de cada um de nós e sempre constante para vencermos as nossas imperfeições, as nossas mazelas, os nossos desvios, né, os nossos equívocos, para ficarmos sempre atentos, alertas para isso. E a Amélia nos traz aqui uma série de informações que, na verdade, também o homem não precisa só de pão, mas também de dignidade, porém, igualmente, de água potável e de fraternidade. E ele nos traz aqui que esses conflitos íntimos, que às vezes nós temos, nós passamos, ele vai elevar a nossa consciência a uma consciência mais tranquila e que resulta no comportamento ordeiro e digno. E para esses que não só se alimentam do pão, mas sim da fraternidade, do amor, da justiça, e para esses, eles seriam os herdeiros da terra, do coração, no país da sua imortalidade. Então, são palavras de Amélia que realmente exultam e glorificam muito o discurso de Jesus, as palavras, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é uma legislação de amor, de justiça, é um código de honra, baseado nas leis naturais da criação. As pessoas humanas aí se engrandecem e exaltam, assumindo a real posição de filho de Deus. As bem-aventuranças, ela nos traz o seguinte aqui, e esse é um texto final. Observe bem que ela fala que a simplicidade de Jesus fez uma síntese perfeita do seu conteúdo, abordando os elementos essenciais para a vida, constitui o máximo para o respeito à criatura, ao que lhe compete realizar e receber. E ela conclui as bem-aventuranças como algo que ainda permanecem desafiadoras. Mas desafiadoras por quê? Porque aguardando ser meditadas para serem vividas, conduzam da terra o homem lutador e sofrido na direção excelsa do reino dos céus, que, no entanto, já tem início hoje, aqui e agora, no mundo transitório, por onde se
deambula. Eu fui para o dicionário procurar. É aquele que anda sem caminho, né? Um caminho que ainda não é o caminho reto, o caminho encontrado, ainda, ou seja, nós, as bem-aventuranças ainda permanecem desafiadoras, porque nós precisamos ainda entender e viver esse, esse conteúdo para que possamos pôr em prática no nosso, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, é um discurso que nos leva a muita reflexão, é um discurso que é atemporal, né? É um discurso que, se como diz Gandhi, que nós sabemos que ele não era cristão, mas ele disse que se todos os livros religiosos de lei se perdessem e sobrassem as bem-aventuranças do discurso de Jesus, a humanidade estaria salva. Ou seja, se a humanidade seguisse os conselhos, as orientações de Jesus. Então, já se passaram mais de 2.000 anos e ainda nós estamos aprendendo um pouco e nos esforçando para que realmente essas bem-aventuranças possam ser um caminho, uma direção para nossas vidas e que nós alcancemos esse céu, essa terra prometida, que nada mais é do que a glória do alto. Ou seja, também essa terra prometida é algo que nós vamos alcançar com nossa evolução espiritual. Então, a gente entender, apreender, pôr em prática, é um esforço grande, né? Mas não é impossível, é possível. Porque se Jesus discursou para aquele montante de gente, aquela multidão, multidões de diversos tipos, né? Que tinha dos oprimidos aos grandiosos. E, no entanto, ele fez o seu discurso. E se nós nos esforçarmos para entender, aprender, nós, logicamente, vamos galgando cada dia mais uma evolução espiritual maior e chegaremos à plenitude, como é da vontade do nosso Pai Celestial. Então, essa é a reflexão. O texto de Amélia Rodrigues é maravilhoso, é muito encantador, né? E ela discursa Jesus como aquele líder poeta, líder músico, líder de amor, de esperança, e que nos deu uma carta de alforria, uma carta de liberdade, ou seja, não é a liberdade física, mas é a liberdade espiritual, a liberdade de crescimento espiritual, de crescimento elevado, para que possamos realmente chegar a essa plenitude tão desejada por todos nós. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita força para realmente realizarmos todo esse projeto que Ele delineou para nós. Boa noite. Gratidão, 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 minha irmã. Vamos agora passar para o nosso atendimento espiritual. Convidando a todos que assistiram essa reflexão da nossa irmã, que estão presentes agora no nosso canal, que sentem-se comodamente, numa posição de receptividade,
não esquecendo da nossa água, que será fluidificada pelos irmãos. Vamos acalmar um pouco, nos preparando para que os irmãos, os atendentes espirituais, possam realizar o trabalho do passe e da fluidificação da água. Vamos fazer o exercício, vamos começando fazendo o exercício da respiração, inspirando profundamente, soltando o ar bem devagar pelas narinas. Mais uma vez. Outra vez. Se percebendo. E os irmãos atendentes espirituais chegam mais próximos a nós e iniciam o trabalho do passe. Eleve o seu pensamento a Jesus e a nossa Mãe Maria. Nossos amigos espirituais vão retirando todas as energias deletérias, todas as poeirinhas, todas as negatividades, limpando o nosso campo, os nossos corpos, os nossos chakras. Enquanto isso, façamos a nossa parte. Pensamento positivo, em oração, e se concentrando no momento, orando, respirando bem devagar. Depois dessa limpeza, eles trazem fluidos salutares e derramam sobre o nosso chakra coronário energias restauradoras, energias de cura, energias, enfim, conforme as nossas necessidades, os nossos pedidos. E essa energia vai passando pelos demais chakras, pelos nossos órgãos que estão necessitando, por todos os pontos energéticos presentes no nosso corpo, físico e espiritual, renovando as nossas forças, renovando o nosso ser, tudo sendo purificado e limpo, energizado, todos os chakras, todos os órgãos, veias, vasos, artérias, células, tudo sendo purificado e limpo. E essa energia que os irmãos estão realizando em nós, colocando em nós, vai se expandindo pelo nosso lar. Fluidificando a água. E nos trazendo paz e bem-estar. E eles terminam o trabalho do passe, agradecidos, e nós mais agradecidos ainda,
por esse trabalho realizado na noite de hoje. Gratidão, gratidão, gratidão. E encerrando nosso encontro da noite de hoje com o nosso mantra, que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, e permaneça conosco, hoje e sempre. Muita paz e até a próxima.